Olá, gente, Nonata do canal Minha Luz Cresce. E hoje eu trouxe um assunto bem polêmico. Tô aqui tomando coragem ainda para falar sobre essas três coisas e mais, vamos lá. Hoje vamos quebrar crenças limitantes, vamos mudar paradigmas, vamos crescer um pouquinho, deixar de mimimi. Vou começar falando das crenças limitantes, algumas coisas que me limitavam, como o próprio nome diz, coisas que eu ficava sem querer ver a verdade. Porque o que é uma crença limitante? Quando você se recusa a ver uma coisa, você parou ali no tempo e você não quer ver fatos, você quer viver de sonhos, de paixões. Minha primeira crença marcante que eu quebrei nesses últimos anos foi sobre política. Sim, eu já fui fã desse homem aí polêmico. Já fiz campanha, já votei nele. A primeira vez que eu ouvi falar mal dele foi muito chocante, porque eu estava muito apaixonada. Foi o livro O Chefe. E eu pensei assim, mas livro, todo mundo escreve, todo mundo pode falar o que quiser em livros. Prefiro não acreditar, prefiro não ler, prefiro não saber. Fechei os olhos. Isso me mexeu muito com a minha crença, com o que eu acreditava, que era o salvador da pátria, mas vamos em frente. Fui para uma palestra, Monja Coen, e quando eu cheguei lá, ela fez o sinal. Naquele momento, é como se um fogo tivesse subido, não. Ele realmente é o homem do povo, é o Robin Hood, e vale a pena, vamos lá. Mais uma vez, reacender a chama, paixão. E o tempo passou e veio o julgamento dele, e eu vou lá, vou assistir, vou ver o que ele vai falar para se defender, e agora eu vou que vou, porque ele é o homem, é o presidente dos meus sonhos. E quando eu fui assistir o julgamento, a criatura não disse nada. Ele zombou do juiz, ele só riu. Riu, não falou nada, não tinha nada em defesa. E naquele momento, aquela crença sobre este homem acabou. E me fez muito bem, porque é como se eu estivesse indo contra uma coisa que estava ali. Eu peço tanto a Deus para me mostrar verdades, para eu ver a vida como ela realmente é, e eu estava me recusando a ver esse fato. Então, naquele momento, a minha crença, essa coisa que tinha permeado minha mente, minha visão do Robin Hood, do ladrão que ajuda o povo, acabou. Ou eu tô a favor da verdade, da justiça, ou eu não tô. Isso eu, Nonata. O que me faz bem é pensar assim. Parei dessas paixões. Hoje em dia não me envolvo, prefiro não saber, prefiro me manter distante mesmo. Até que apareça alguém que mexa novamente, que faça com que eu acredite nisto. Mas por enquanto eu não acredito. Política. Outra crença limitante que eu tinha. Religião. Eu acreditava piamente que eu tinha que ter um padre, um pastor, um líder espiritual. Eu me apaixonei pelo, não vou dizer o nome dele, mas ele tá aí nas rádios, é um homem que teve agora há pouco, acho que em novembro, setembro, sei lá, teve em Fortaleza. Me apaixonei por esse homem, também fiz campanha. De repente eu vi ele julgando os gays e ouvi julgando uma mulher porque ela se envolveu com um homem casado. Até já falei isso em algum outro vídeo aí. A mulher já tava mal porque tava se envolvendo com um homem casado, não tava com autoestima boa, eu creio, e aí ele botou essa mulher mais pra baixo. Foi muito rude, foi muito cruel, e eu pensei, não, definitivamente esses líderes não representam a Deus, não representam ao que eu acredito, não representam mesmo. Já arranjei confusão por causa disso, hoje em dia eu não toco mais no assunto, prefiro ficar calada, porque as pessoas falam assim, mas eu vou numa igreja, eu sou católica, sou protestante, sou evangélica, por causa de Deus, vou lá por causa de Deus. É na casa de Deus, mas hoje eu penso, a casa de Deus é aqui, a minha casa, é o meu corpo. É tanto aqui o meu corpo, esse lugarzinho aqui maravilhoso que eu cuido para que Deus esteja sempre vivo, aceso nele, como a minha própria casa, que eu limpo, que eu, aqui ao lar é o cantinho de Deus, que eu tento deixar ele presente o tempo todo. Então não preciso, não me representa também nenhuma religião, Por quê? Por várias decepções. Eu não conheço ninguém que tenha rodado mais atrás de alguma coisa do que eu. Fui na evangélica, fui na católica, que eu acompanhava a católica, a religião católica, mas pelo rádio, pela TV. Nunca fui de estar na igreja, mas a evangélica eu ia para a igreja distante aqui de casa, pegava ônibus para ir. E também foi uma grande decepção. E de decepção em decepção, eu prefiro ficar na minha casinha e eu mesma me conectar com Deus. Essa foi uma das... Do lado da religião foi mais uma crença quebrada, que eu não precisava ir para um lugar para encontrar, para falar, para perceber Deus, para sentir Deus. Política, religião e agora futebol. Futebol, eu torci muito até aquela Copa lá que foi de 7 a não sei quanto, mas também sempre fui só de torcer pela Copa mesmo, mas isso não impedia de eu ficar ruim, mal, com aquela sensação, aquela coisa, aquela ressaca, aquela coisa ruim, aquela sensação de perda. Eu perdi. Hoje eu vejo que eu não tô perdendo nada, nem tô ganhando. Porque quem ganha ou quem perde é a seleção brasileira, que deixam de ficar um pouquinho só menos rico do que já são. Eu, na realidade,
não me representa. Por quê? Porque sou uma pessoa universal. Por um acaso estou no Brasil, nasci no Brasil e dizem que eu sou brasileira. Mas hoje eu me sinto uma cidadã do mundo mesmo, que eu poderia estar em qualquer lugar. Passado o tempo de adaptação, eu iria me sentir parte daquele lugar. Porque sou uma pessoa que me adapto. Sou uma pessoa que, mesmo que seja difícil, né, um pouquinho complicado, vou procurando me adaptar sim. Isso, e penso assim, sou universal, pertenço à galáxia, ao universo, ao mundo. Não tem esse negócio brasileiro. Então, quem ganhar pra mim aí nessa Copa tá valendo. Outra crença quebrada, que me faz sofrer menos. Já tem tanta coisa que a gente precisa desapegar, já tem tanta coisa que a gente precisa aprender na vida, ainda sofrer por essas bobagens, pra mim não faz sentido. Outra crença limitante que eu quebrei. Essa aqui, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é muito conveniente para quem? Para os governantes, para os donos do mundo, porque eles pensam assim, essa pessoa está acomodada. Ela não tem ambição nenhuma de mudar, não quer aprender, não quer nada com nada. E quando ela pensa em crescimento, ela só pensa em crescimento por dinheiro e não pelo autoconhecimento em si. Não que o dinheiro seja ruim, é bom, é maravilhoso, mas quando você pensa em fazer um curso, em crescimento apenas pelo autoconhecimento, é outro nível. E quando você não pensa assim, quando você para o seu crescimento, você diz, eu nasci assim, vou morrer assim, é tudo que os governantes do país, do mundo querem. Porque aí eles têm um terreno livre para eles plantarem as sementes que eles quiserem. Se a pessoa vai de acordo com o vento e não tem ambição e é assim mesmo, não quer mudar nada, não quer ver a verdade, não quer ver os fatos. E a verdade, para mim a verdade é bem relativa. A verdade hoje, sim, existem fatos concretos sobre muitas coisas e tem aquelas coisas que nós nunca vamos saber se é verdade ou se é mentira, que a gente precisa se conectar com Deus para ver o que ressoa melhor, o que faz bem. É acreditar nesse herói, no Robin Hood, se é continuar acreditando. É acreditar que eu preciso de um jogo, uma Copa para me sentir vencedor, continuar acreditando. Acreditar que eu preciso de um líder espiritual para ser feliz, continuo acreditando. Tem muito disso. Mas se é aquela coisa que não está ressoando bem, aquela coisa que não está te ajudando a crescer, agora se tudo isso que você acredita te dá aquela sensaçãozinha ruim de que você está parado, de que você não está crescendo, que você não está mudando, te causa ansiedade, te causa mal-estar, pensa na possibilidade de mudar, de quebrar crenças, de procurar as verdades sobre cada coisinha. Esse vídeo é para tentar te acordar, fazer com você o que fizeram comigo. Porque esses meus novos pensamentos, que estão assim hoje, que amanhã podem ser quebrados novamente, começaram mesmo com pessoas me falando. Quero ver outros ângulos da vida, sabe? Que a vida não era só esse dia a dia aqui, que tinha algo mais. Tem algo a mais, algo a ser pensado, a ser revisto. Quando a gente pensa em mudança, nós pensamos em novas habilidades, novos desafios. Novos desafios tanto podem ser o simples fato de você equilibrar emoções, passar a ter esse dom de não explodir, não ter medo, passa a equilibrar essas emoções. Como manejar uma máquina que você tem vontade de usar e tem medo e diz que não sabe. Um carro, por exemplo. Como falar em público, ou falar em público, dirigir um carro, andar de bicicleta, tudo ao mesmo tempo. Um por vez. Você escolhe aí de acordo com as suas habilidades. Ser mais resiliente. Superar obstáculos e crises. Eu amei essa parte. Eu gostei de fazer esse vídeo por conta disso. Porque estou no meio de uma crise, uma luta interna. E pensar em paradigmas, em quebrar crenças e não ficar parado só pensando nesse problema é muito revigorante. Faz com que eu saia do meu problema, saia dessa questão, porque esse meta-humano, essa pessoa forte que eu me vejo sendo, acredito que eu vou ser cada vez mais, faz parte disso, faz parte superar essas coisinhas, esse mal-estar que de vez em quando vem por certas razões, por certos motivos. Pensa nisso, sobre quebra de paradigmas, sobre não ser tão bonzinho assim, baixar a cabeça, ser uma massa de manobra. Quebra de paradigmas é isso. Vai ter muita gente me odiando porque eu falei de certo político, mas não sou a favor nem de um nem de outro. Como eu disse, por enquanto ainda não tem aquele que vai me fazer mudar de ideia. Quem sabe se o Pablo Marçal realmente se candidatar, eu tenha uma opção para voltar a acreditar. Esse vídeo é um apelo para você fazer o quê? Bota as paixões de lado, para com as emoções, com as bobagenzinhas e procura ver os fatos. Porque a partir do momento, se eu fosse viver de raiva das pessoas que já disseram que eu sou gorda, peituda... Eu tinha parado no tempo. Então isso aí são coisas do passado. Tira essas coisas do passado,
Tira essas emoções, essas bobagens e tenta ver os fatos. A partir do momento que você para e reflete sobre os fatos, não só sobre política, religião, futebol, mas sobre a sua vida, você vai conseguir tomar novas atitudes, seguir novos rumos. Como, por exemplo, um paradigma difícil de ser quebrado. Eu não vou acordar cedo para ir para uma academia. Eu não vou acordar cedo para estudar. É tão bom dormir e depois, quando você acorda, você tá lá, chateado porque não fez isso. A partir do momento que você ressignificar isso, que você disser, eu consigo, eu posso porque eu tenho metas, eu tenho planos, eu tenho objetivos. E dormir um pouquinho a mais tá me atrapalhando quanto a isso. Eu quero, eu vou, eu consigo. E vai e faz. Isto é quebrar paradigmas. É quando você larga vícios, quando você começa a ressignificar coisas de acordo com o que você sente. Tá me fazendo bem? Continua. Não tá mais ressoando legal? Muda, porque tudo pode mudar. Inclusive, nosso DNA é reprogramável. Sim, nossas células se renovam, nosso DNA pode ser reprogramado. Assim queiramos e tenhamos força de vontade. Beijo, se inscreve no canal.